Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala sobre chamado, sobre vocação, sobre eleição que Deus faz a cada um de nós. Todos nós somos chamados por Deus. Mas na primeira leitura nós vemos o chamado que é feito a um homem que não era tão bom assim, não tinha uma boa reputação, Abimeleque, como rei do povo de Deus. Na verdade, este rei, Abimeleque, filho de Gedeão, usurpou do seu reinado. Não foi tão chamado assim, mas usurpou, tomou posse do seu reinado. E por isso Joatão, seu irmão também, irmão de Abimeleque, usa de uma fábula sobre as árvores para mostrar a maldade desse seu irmão. Em primeiro lugar, ele fala das árvores que foram chamadas para reinar sobre outras árvores. Nenhuma delas quiseram reinar sobre as outras árvores, porque precisariam renunciar aos seus prazeres e às suas belezas pessoais. A única árvore que aceitou reinar foi o espinheiro, que por sinal é a imagem de Abimeleque, este homem que usurpou do poder, do reinado. E assim nós vemos, meus irmãos, que quando nós exercemos alguma função ou quando nós somos chamados por Deus para exercer o nosso ministério como missionários, como cristãos neste mundo, nós precisamos aprender a renunciar em primeiro lugar. Estas árvores, claro que é uma fábula, mas estas árvores, como se diz na fábula, não souberam renunciar aos seus gostos pessoais, aos seus prazeres. Quantas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus sem deixar de fazer as nossas vontades? Isso é um problema na nossa vida, porque muitas vezes as nossas vontades não condizem com a vontade de Deus. E nós precisamos saber discernir qual é a vontade de Deus e fazê-la acima da nossa vontade. Não é à toa que nós rezamos o Pai Nosso sempre e dizemos: seja feita a vossa vontade. Que a vossa vontade prevaleça. E se esse rei Abimeleque soubesse disso, e não fosse como um espinheiro que afasta as pessoas, que não tem sombra para proteger as pessoas, mas se Abimeleque soubesse reinar com sabedoria, discernindo a vontade de Deus na sua vida, no seu chamado de rei, com certeza as coisas seriam diferentes da sua vida. Ele seria de fato um eleito de Deus. Portanto, meus irmãos, não basta nós sermos chamados por Deus. É preciso que nós correspondamos a este chamado e façamos a vontade de Deus. Aqui está a diferença. E o Evangelho também nos fala sobre vocação, nos fala de chamado, quando Jesus utiliza-se de uma parábola do patrão, chamando trabalhadores ao longo do dia, desde a madrugada até o final da tarde. E todos eles recebem a mesma quantia de salário, o mesmo valor, uma moeda de prata. E aqui nós podemos pensar em relação à nossa vida na igreja. Nós que somos esta vinha do Senhor, talvez alguns de nós fomos chamados, começamos a viver na vida de comunidade fiéis desde o início, desde o nosso batismo. Não deixamos de ser fiéis aqui na igreja, assíduos para com a nossa vida de oração, para com a nossa comunhão eucarística, ouvindo a palavra de Deus. Mas existem pessoas que
ao longo de sua vida, se converteram. Sentiram o despertar vocacional do seu chamado para a vida da comunidade, depois de um certo tempo, depois de uma certa idade. E existem pessoas também que se convertem na beira da morte. É o caso do bom ladrão, quando Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem que foi um perverso, roubou, fez coisas erradas ao longo da vida, e na beira da morte recebeu esta mesma recompensa dos que iniciaram, dos que sempre viveram a vida de santidade, buscaram a perfeição. Aqui nós entendemos, meus irmãos, que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento e a nossa visão de justiça é de méritos. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Quanto menos eu trabalho, menos eu ganho. Mas para Deus é diferente. Deus, Ele quer o bem de todos nós. Deus, Ele é bom com todos nós. Por isso nós, que somos discípulos de Deus, seguimos a lógica de Deus, precisamos acolher os nossos irmãos que vêm mais tarde para a igreja. Precisamos ter este espírito missionário de levar a palavra para aqueles que estão nas praças desocupados, sem fazer nada, como o Evangelho nos diz, para que eles também venham na vinha e mereçam a mesma recompensa. Porque, meus irmãos, o céu, a salvação, não é para aqueles que fazem muito, mas o céu é, antes de tudo, é graça, é dom de Deus, não é mérito não. Se o céu fosse mérito, quem de nós iria para o céu se o céu fosse mérito? Mas o céu é graça, é dom. É esse tesouro escondido que Deus revela no seu coração amoroso, no seu coração misericordioso. É aquela recompensa, aquele manto que o filho pródigo recebe do Pai misericordioso, mesmo eles vivendo uma vida toda perdida, não merecendo nada. O Pai misericordioso o cobre, dá toda a dignidade para ele, porque a lógica de Deus, a justiça de Deus é o amor, é a misericórdia, é a gratuidade. Mas é claro, precisamos desde já almejar isto, almejar o céu, almejar esta recompensa. Mas não podemos cair no perigo da inveja, de nos acharmos merecedores e o outro não merece, porque eu faço bem, o outro não faz, ele não merece, eu mereço mais. Jamais devemos fazer isto. Por isso que Jesus também nos ensina que para amarmos a Deus nós precisamos amar o próximo. Não podemos ter um cristianismo simplesmente vertical, mas precisamos ter viver um cristianismo horizontal, que olha para o próximo e que quer o bem do próximo, mesmo ele não merecendo este bem. Assim nós também aprendemos a viver a lógica de Deus, meus irmãos, na nossa casa, na nossa família. Muitas vezes, algum membro da nossa casa não participa da vida da comunidade, não vem para a Santa Missa. Mas isso não quer dizer que nós devemos desistir dele. Precisamos querer o bem dele, convidá-lo sempre, ter esse espírito missionário dentro das nossas casas, para que os desocupados comecem a se ocupar com as coisas de Deus. Que nós aprendamos, meus irmãos, a viver a lógica do Senhor, que não é invejoso, que não quer o mal de ninguém, mas que segue a lógica da bondade.
o bem para mim, o bem para todos nós. O bem maior que é o céu, que é o paraíso eterno. Um instante de silêncio, guardemos a palavra no coração.